Pessoal, agora solucionando aqui o problema da pirâmide, tá bom? Então, aqui no caso, ó, lembrar que a gente tem uma área total da pirâmide quadrangular. Aliás, ele quer a área total da pirâmide quadrangular, sabendo que a altura mede 24 e a apótema da pirâmide mede 26. Então, na pirâmide de base quadrangular, você tem, tá, que ele tem 4 faces na forma de triângulo. A altura fica aqui no centro, né, formando 90 graus. E a apótema que ele se refere é esse segmento aqui, ó, que vem exatamente no centro dessa face, ou seja, é a altura desse triângulo que está na face. Então eu tenho aqui, ó, se você puxar aqui, você vai visualizar exatamente um triângulo retângulo, onde a altura está aqui na lateral, no cateto, onde essa medida aqui corresponde a tal apótema da pirâmide, que mede 26, e aqui embaixo você tem a apótema da base. Essa apótema da base, essa altura a gente conhece, né? Essa aqui é 24. Então, observe que eu tenho aqui ó, as informações de um cateto, que é 24, uma hipotenusa, que é 26, e outro cateto, que seria, ele lá a gente normalmente chama de A1, que é a apótema que está na base, tá? Bem, aqui por Pitágoras, o que é que vai acontecer? Fazendo aqui o 26 ao quadrado, igual a 24 ao quadrado, mais o A1 ao quadrado, e manipulando tudo isso, o A1 ao quadrado será igual a um número equivalente, tá? É só fazer as continhas. Isso vai te dar 26 ao quadrado menos 24 ao quadrado, que vai te dar 100. Bem, então fazendo isso aqui, né? Eu não fiz os cálculos todos aqui para não perder tempo, tá? Mas aqui você tem que fazer 26 vezes 26 e aqui 24 vezes 24. Depois passar ele pela subtraindo, vai sobrar o 100. Então, tirando a raiz aqui, eu vou ter que o A1 é igual a raiz de 100, que é igual a 10. Se isso aqui vale 10, e essa apótema aqui é exatamente na base do quadrado, então isso aqui te dá que esse lado do quadrado aqui, ou seja, a aresta da pirâmide, né? A aresta, enfim, eu não vou nem usar aqui o A para não atrapalhar. A aresta ao lado, eu tenho que isso aqui mede o dobro dessa aresta, então seria equivalente a 20. Então eu tenho que o lado do quadrado seria 20. Se o lado do quadrado é 20, a área total corresponde à área da base mais as 4 áreas que estão aqui nas faces, que são 4 áreas laterais, né? Quer dizer, 4 áreas aqui de uma face. Então, nesse caso aqui, a área total seria. Lembrando que a área da base seria correspondente a um quadrado de lado 20. Então, isso vai te dar 20 ao quadrado, mais 4 vezes. A área de uma face, na verdade, é o quê? É uma espécie de triângulo, onde a lateral aqui é a base, essa base era 20, e essa altura foi dada exatamente na medida que nós encontramos, ou melhor, na medida que foi dada, desculpa, que era os 26. Então eu teria que essa altura aqui naquela face era 26. Tá, então com base nisso eu tenho que isso aqui vai ficar 20 vezes 26, tudo isso dividido por 2. Ou seja, a área total você poderia ter feito dessa forma. Eu tenho 400 somado. Esse valor aqui vai te dar, simplificando, eu vou te dar aqui 20 vezes 26. Eu vou ter 520. 520 vezes 2, eu vou ter 1040. Então, somando tudo, eu tenho que essa área total seria 1400, desculpa, 1440, nesse caso, centímetros quadrados. E essa é a resposta que a gente está procurando. Bom, bem, aí aqui, nesse caso, finalizaria por esse problema. E aí agora eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou passar para o próximo aqui, depois se vocês precisarem voltar mais detalhes, você vem. Tá, aqui acabou cortando a figura, mas eu faço um desenho dela novamente. Lembrando que isso aqui era uma espécie de cilindro, formato de um queijo, tá? E que ele estava sendo cortado aqui em dois pedaços de uma fatia, que estava cortado, né? Chamando a atenção que aqui era um ângulo de 60 graus. Tá, como é que você pode trabalhar nesse caso aqui?
Pessoal, a forma mais simples de pensar nisso aqui é lembrar que aqui eu tenho na base uma circunferência de 360 graus. Se isso aqui cortou uma fatia de 60, então significa que esse queijo poderia ser dividido em 6, tá? Porque eu posso pegar 360 aqui dividido por 60 e posso dizer que dá 6 fatias como essas que foram cortadas aqui. Então, o que é que eu posso pensar nesse sentido? Tá, eu posso então pensar que o volume disso, já que ele quer o volume disso em centímetros cúbicos, seria correspondente ao volume do cilindro como um todo, quer dizer, o queijo sem estar cortado. Isso daria algo similar aqui a π vezes o raio, que seria 40 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 30, menos, aí quer dizer, esse volume aqui eu vou tirar uma fatia. Essa fatia aqui, ela corresponde, então lembrando que eu dividi em 6, então ela corresponde à sexta parte. Então isso aqui, na verdade, é a sexta parte desse próprio volume. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a menos 1/6 vezes esse mesmo valor. Tá? Então aqui vira π vezes 40 novamente, vezes 30. Aí com essa continha, eu vou chegar no volume correspondente ao seguinte. Bem, simplificando aqui logo, vamos fazer uma continha aqui para facilitar. Eu vou ter, simplificando logo aqui, vai ficar 5 aqui, tá? Aqui eu vou ter 40 vezes 40, 40 ao quadrado, vai te dar, vezes 30, vai te dar 48.000 π. E aqui nessa sequência vai dar 1.600 vezes 5, que vai te dar 8.000 π. Resultando, então, o volume é 40.000, esqueci um zero aqui, 48.000 menos 8.000, 40.000 π. E aqui, no caso, centímetros cúbicos, que eram dados em volume. Então, era só pensar nessa perspectiva aqui, tá? Prosseguindo, tá, esse problema aqui foi cancelado porque faltavam dados aqui nele, tá? Então ele foi excluído. Na verdade tinha uma introdução aqui falando, tal, algumas informações que a gente não tem aqui. Ah, tá, esses são os dados, são esses... Que problema é esse aqui agora? Ah, sim. Aqui também tá faltando a imagem do cilindro, que tem uma parte de óleo e uma parte de água, tá? Uma parte de óleo e uma parte de água. Bem, esse problema aqui é o seguinte, a questão da proporção, ela pode ser aplicada, mas dificilmente alguém pensaria em resolver esse problema aqui por proporção. Então isso foi um grande problema exatamente em função, gera inclusive uma certa desconfiança quando se faz por esse processo aqui, tá? Então eu não vou optar por fazer por ele, apesar de ser até mais simples, mas isso para não gerar uma coisa de, sempre eu posso fazer proporção. Tem que analisar bem porque cada sólido tem as suas relações. Então eu vou usar como relação a própria ideia aqui da fórmula do volume. Lembrando que o volume é igual à área da base vezes a altura, tá? Então, como aqui o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, e esse volume, vamos imaginar que a gente tem, aqui foi dado que a altura era 12. Então, fazendo aqui, eu tenho 72, juntando os dois volumes, no total, igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Então, aqui eu tenho, fazendo a manipulação, tudo bem, eu vou encontrar que essa figura aqui corresponde. Aqui 72 por 12 vai dar 6, então eu vou ter que no final r ao quadrado é igual, só inverter aqui, tá? Aqui vai dar 6 dividido por π, então o raio na verdade é raiz quadrada de 6 sobre π. Esse raio aqui é o raio dessa figura, então eu já tenho esse raio, que na verdade é o raio de qualquer uma das circunstâncias, em qualquer um dos cilindros, seja aquela parte ocupada por água, quanto do óleo tem o mesmo raio. Então, como ele quer a altura do tanque, a altura em relação à camada de petróleo, eu vou simplesmente usar essa mesma ideia do raio e calcular isso, então, em função da mesma forma. Então, como o volume do petróleo aqui foi dito que
é 42, então voltando, 42 igual a π vezes, lembrando que o raio é raiz quadrada de 6 sobre π, isso aqui está ficando ao quadrado, e isso vai multiplicar por uma altura que eu não conheço, que é exatamente o que ele está procurando. Tá? Então, 42 é igual a π, que multiplica. Quando eu simplificar aqui, vai cortar, vai ficar 6 sobre π. Então, esse π corta com esse, simplificando, porque está multiplicando, vezes h. Ou seja, agora sim, 42 sobre 6, passando 6 já adiante lá, a divisão, eu sei que h é igual a 7. Então, aqui sim, eu encontrei a solução. Não usei a ideia da proporção, usei simplesmente o fato de saber, eu reconhecer quem era o nosso raio. Tá bom? Então, agora para finalizar, a questão 10. A questão 10 é interessante, você tem que observar com atenção para você entender melhor. Eu vou fazer um desenho de triângulo assim, para facilitar a sua visualização. Esse triângulo aqui, suponha que ele tem então um lado 10 e 10, e aqui seja o lado 12. Como eu quero que ele faça uma rotação em torno do lado AC, então eu suponho que aqui eu tenho o AC aqui, tá? Aqui seria o ponto B. Se eu faço a rotação em torno desse segmento aqui, quando eu girar esse sólido no espaço, então o formato que ele vai ficar vai ser algo mais ou menos assim. Imagina uma coisa girando, né? Se eu girasse só essa metade aqui, já geraria um cone. Se eu dividisse ele aqui na metade, ó, ele geraria exatamente um cone, tá? Se eu girar ele nesse mesmo sentido, o que eu posso pensar? Eu posso simplesmente imaginar que ele vai gerar um formato equivalente a dois cones, só que dois cones, tá? Fazendo aqui uma espécie de formato como esse, uma espécie de peão, um peãozinho aqui, né? E aí, o que eu tenho de informação nesse peão? Observe que você tem que essa medida aqui, que é exatamente a medida que girou, é 10. Né? Isso aqui é a geratriz do seu cone, aqui também é 10. Essa medida aqui, ó, o diâmetro disso, essa informação você não tem. Você tem, na verdade, essa, que seria correspondente a 12, né? Já que ele, ó, esse tamanho aqui foi 12, então quando ele girou, isso aqui valeu 12. Bem, você poderia também usar essa mesma informação para poder resolver o problema. Então, fica como opção aí, qualquer um dos caminhos você consegue desenvolver. O que você precisa saber, na verdade? Você precisa encontrar esse raio aqui. Tá? Então, só que esse raio, observe, nessa figura, ele corresponde exatamente a essa altura. Então, o que eu posso pensar? Olhando para esse triângulo desse ponto de vista, aqui, eu já sei que isso aqui é a altura que depois vai se transformar nesse raio. Então, isso aqui depois vai ser o meu raio. Eu sei que isso aqui vale 10. E eu sei que isso aqui, se eu dividir isso aqui, ó, esse triângulo na metade, se isso aqui vale 16, então aqui eu tenho que é 6. Então, ele seria um cateto para esse triângulo aqui, retângulo. Então, fazendo um pouquinho de Pitágoras, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. Manipulando h ao quadrado é igual a 10 ao quadrado aqui vai ficar o quê? Vai ficar 100, aqui vai dar 36, então passando para lá vai ficar 64. Então, h na verdade é 8, ou seja, o raio desse sólido aqui corresponde a um raio igual a 8. Então, aqui eu já sei que isso aqui é raio 8. Tá? Se eu sei que isso aqui é raio 8, o que é que vocês podem usar aqui para poder resolver então a parte de volume? Né? Só lembrando que esse sólido aqui ficou baseado nesse princípio aqui, na área da... Então, eu tenho essa perspectiva. Bem, mas se esse raio aqui é 8, então olha bem direito a figurinha para você perceber. Tá? Você sabe, então, que a altura dele ó, foi essa altura aqui, correspondente a esse lado. Então, nessa figura, que seria o nosso cone, aqui eu tenho que a altura é 6 e aqui também seria a altura 6. Ou seja, somando eu tenho volta para a altura do lado 12. Então, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Qual é o volume desse sólido aí que foi feito? É o volume de dois cones. Então, eu vou botar o dobro aqui, tá? De dois cones. Eles vão ter π vezes... Lembrando que o volume do cone vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Né? Quem é o raio? O raio aqui é o nosso 8. Tá? E quem é 8 ao quadrado, desculpa. E quem é o nosso
a nossa altura. Bem, a altura aqui, como eu já estou dobrando ali, então aqui a altura é 6. Resultando então no seguinte, eu tenho que isso aqui vai dar 8 ao quadrado, vai dar 64. 64 desculpa, faltei só colocar aqui, desculpa, um fatorzinho que é, isso aqui na verdade é dividido por 3, né? Então, 1/3 eu vou dividindo isso aqui por 3. Ok, então aqui vamos fazer uma forma de simplificar aqui para ficar mais fácil. 2 vezes 6, 2 vezes 6 eu tenho que dar 12. Então 12 dividindo por esse 3 eu já sei que vai dar 4, tá certo? Então 2 vezes 6, 12, dividido por 3 vai dar o 4, então já acabou a fração aqui. Então fica 4 vezes π vezes 8 ao quadrado. Então o volume é igual, 8 ao quadrado aqui eu tenho 64, 64 vezes 4 dá 256 π. Então aqui eu já tenho o volume final, que é 263 π centímetros cúbicos e conclui-se aqui, ok? Então esse era o problema e fica aí a dica para vocês repensarem os erros que vocês cometeram e alguma coisa que deixou de pensar para resolver o problema. Agora é só se preparar para a prova, é o mesmo conteúdo, então é o mesmo tipo de estudo que vocês devem fazer aí para poder estar melhor preparados para isso. Tchau, tchau e boa sorte. Tchau.